Olá, amigos, Jesus no Lar, capítulo 44, a lição do essencial. Discorriam os discípulos entre si quanto às coisas essenciais ao bem-estar, quando o Senhor, assumindo a direção dos pensamentos em dissonância, acrescentou: é indispensável que a criatura entenda a própria felicidade para que se não transforme, ao perdê-la, em triste fantasma da lamentação. Longe das verdades mais simples da natureza, mergulha-se o homem na onda pesada de fantasiosos artifícios, exterminando o tempo e a vida através de inquietações desnecessárias. E como quem recordava incidente adequado ao assunto, interrompeu-se por alguns instantes e retomou a palavra comentando: ilustre dama romana, em companhia de um filhinho de 5 anos, dirigia-se da cidade dos Césares para Esmirna, em luxuosa galera de sua pátria. Ao penetrar na embarcação, fizera-se acompanhar de 2 escravos, carregados de volumosa bagagem de joias diferentes, colares e camafeus, braceletes e redes de ouro, adornados com pedrarias, revelavam-lhe a predileção pelos enfeites raros. Todo o pessoal de serviço inclinou-se com respeito ao vê-la passar, tão elevada era a expressão do tesouro que trazia para bordo. Tão logo se fez o barco em alto mar, a distinta senhora converteu-se no centro das atenções gerais. Nas festas de cordialidade era o objetivo de todos os interesses pelos adornos brilhantes com que se apresentava. A excursão prosseguia tranquila quando, em certa manhã ensolarada, apareceu um imprevisto. O choque em Traiçoeiro Recife abre extensa brecha na galera e as águas a invadem. Longas horas de luta surgem com a expectativa de refazimento. Entretanto, um abalo mais forte leva o navio à posição irremediável e alguns botes descidos são colocados à disposição dos viajantes para os trabalhos de salvamento possível. O comandante, a ilustre Patrícia, é chamada à pressa. O comandante calcula a chegada a Porto Próximo em 2 dias de viagem arriscada, na hipótese de ventos favoráveis. A jovem matrona abraça o filhinho esperançosa e aflita. Dentro em pouco ela atinge o pequeno barco de socorro, sustentando a criança e pequeno pacote em que os companheiros julgaram trouxesse as joias mais valiosas. Todavia, apresentando o conteúdo aos poucos irmãos de infortúnio que seguiram junto dela, exclamou: meu filho é o que possuo de mais precioso, e aqui tenho o que considero de mais útil. Um insignificante volume continha 2 pães e 10 figos maduros, com os quais se alimentou a reduzida comunidade de náufragos durante as horas aflitivas que os separavam da terra firme. O mestre repousou por alguns segundos e acrescentou: a felicidade real não se fundamenta em riquezas transitórias, porque um dia sempre chega em que o homem é constrangido a separar-se dos bens materiais exteriores mais queridos ao coração. Os loucos se apegam a terras e moinhos, moedas e honras, vinhos e prazeres, como se nunca devessem acertar contas com a morte. O espírito prudente, porém, não desconhece que todos os patrimônios do mundo devem ser usados para nosso enriquecimento na virtude, e que as bênçãos mais simples da natureza são as bases de nossa tranquilidade essencial. Procuremos, pois, o reino de Deus e sua justiça, tomando à terra o estritamente necessário à manutenção da vida física, e todas as alegrias ser-nos-ão acrescentadas. Muito bem. A lição de hoje, então, nos lembra do essencial. Uma lição importante porque muitas vezes a linha que separa o necessário do supérfluo se torna
Meu Deus, me falta a palavra, se torna blurry, quando você não consegue enxergar a linha com nitidez, né? Embaçada, digamos assim. Mas o que a lição vem nos falar é que muitas vezes, quase sempre, nós ainda colocamos a nossa felicidade nas coisas externas e nas coisas materiais e naquilo que nós podemos comprar e possuir. E aqui Jesus vai começar dizendo: é indispensável que a criatura entenda a própria felicidade para que se não transforme ao perdê-la. Ou seja, se nós associarmos felicidade à aquisição de bens materiais, então nós estaremos diante de um grande problema quando viermos a perder esses bens materiais, porque estaremos então numa posição absolutamente infeliz. E aí o que Jesus vem então nos colocar, não é? Através dessa historinha bastante simples da dama que tinha tantas coisas preciosas que eram tão apreciadas pela comunidade e que colocavam em um patamar de respeito, todos se curvavam, na verdade, diante daquelas riquezas que são riquezas externas, mas na hora da tempestade, na hora da crise, na hora da perda, em que a vida a convida a perder os bens materiais, ela mostra que mais do que a riqueza externa, ela possuía também clareza, discernimento daquilo que era verdadeiramente valoroso e importante na vida dela, que foi o filho, as relações e a preocupação com a sobrevivência do grupo, ou seja, ela estava conectada com as necessidades para além da necessidade dela e conseguiu colocar essas duas coisas no hall de prioridades na hora em que ela é chamada a abrir mão dos bens materiais. Essa história será equivalente a um momento que chegará na vida de todos nós, seja através de circunstâncias que muitas vezes aparecem na nossa vida e que levam às nossas posses materiais, às vezes em decorrência da nossa má administração, mas outras vezes independente da nossa administração, porque está dentro do processo da lei, da nossa necessidade de aprendizagem, mas de uma forma ou de outra chegará para todos nós um momento em que nós precisaremos abrir mão de tudo aquilo que possuímos, que é o momento da morte, onde nós só levaremos aquilo que é verdadeiramente essencial para a nossa felicidade, que são as nossas conquistas morais e intelectuais. E se nós não tivermos valorizados, ou se essas conquistas não tiverem um lugar dentro da nossa escala de valores, então nos encontraremos não só empobrecidos, mas também absolutamente infelizes. Então a lição nos convida, como Jesus vai colocar aqui, a fazermos uso dos bens da terra, dos bens externos, para a nossa melhoria, para a melhoria do mundo, para a melhoria daqueles que estão junto a nós, entendendo sempre que estes recursos são meios e não fins, ou seja, não está neles a nossa felicidade. Aliás, eles são instrumentos de felicidade na medida em que são utilizados não somente na promoção do nosso bem-estar, do nosso crescimento, mas principalmente quando são utilizados na promoção do bem-estar e da felicidade de todos que estão à nossa volta. Então, que Deus nos abençoe para que nós sejamos um dia estes que, na hora de deixar ir as coisas externas e as coisas materiais, nós possamos nos encontrar centrados, felizes e ricos de valores, ricos dos valores do coração, que são os únicos e verdadeiros e que podem fornecer àquele que possui a felicidade perene, ou seja, a felicidade que está sempre conosco, independente em que plano de vida nós nos encontremos. Muita paz.